Podem sentar. Está pensando de cadeira. Como é que vocês estão? Bem, né? Graças a Deus. Grandes coisas tem feito o Senhor por nós. Por isso estamos Alegres. E a alegria do Senhor é a nossa Força. A alegria do Senhor é que nos fortalece. Hoje eu vou estar compartilhando com vocês algo que está aqui no meu coração, que já tem algum tempo que eu tenho falado sobre isso. Adivinha? Um pouquinho dos códigos genéticos. Amém? Abre aí a Bíblia em Hebreus 4, 14, por favor. Quem abriu pode ler. Hebreus 4, 14. Visto que temos um grande sumo sacerdote, Jesus, Filho de Deus, que penetrou nos céus, retenhamos firmemente a nossa confissão. O tema dessa ministração é transformados em intercessores. O que Deus quer de nós aqui na terra? Muitas coisas, né? Entre elas, Deus quer nos transformar em homens e mulheres que intercedam. Intercedam uns pelos outros. Que orem preocupados, não somente consigo, mas preocupados com o outro. E aqui no Brasil nós temos grandes motivos para estar intercedendo uns pelos outros, né? Porque o índice de violência é altíssimo. O índice de pobreza também, de necessidades, né? E a estrutura familiar deixa muito a desejar por causa do espírito da sensualidade, né? Por causa do ego exaltado. E aí vai construindo uma cultura onde deixa muitas brechas para o inimigo atuar. E é onde nós precisamos de muita intercessão. E Jesus é o primeiro a atuar nessa área. Jesus é o nosso sumo sacerdote, aquele que intercede por nós. Tem outro também, que é o Espírito Santo. E lá em Hebreus 2, mesmo quem leu pode ler o Hebreus 2, 14 e 18. Do 14 ao 17 e 18. 17 e 18. Pelo que convinha que, em tudo, fosse semelhante aos irmãos, para ser misericordioso e fiel sumo sacerdote naquilo que é de Deus, para expiar os pecados do povo. Leia novamente. Pelo que convinha que, em tudo, fosse semelhante aos irmãos. Aí, para um pouquinho. Em tudo, a palavra fala, lá em Hebreus 2, 17, que Jesus tinha que ser semelhante a nós. Pode continuar. Para ser misericordioso e fiel sumo sacerdote naquilo que é de Deus, para expiar os pecados do povo. Então ele tinha que sentir todas as nossas necessidades e teve misericórdia de nós e expiou, rompeu toda a barreira que havia entre nós e Deus. E ele intercede por nós. E lá em Romanos 8, 28, 26 e 27, quem abrir rápido pode ler, também fala que o Espírito Santo intercede por nós. E aquele que sonda os corações sabe qual é a mente do Espírito, porque segundo a vontade de Deus é que ele intercede pelos santos. Sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Então, o próprio Espírito intercede por nós com gemidos Inexprimíveis. Bom, se Jesus intercede, se
Espírito Santo intercede, eu e você temos que fazer o quê? Interceder também. E será se eu e você estamos intercedendo como devemos? Interceder pelos santos, pelas necessidades, interceder pela nossa família, pela conversão, interceder para que nós não sejamos transformados em loucos e também em monstros. É interessante que a Bíblia fala que alguns homens, eles perderam tanto a presença de Deus no caminhar da vida deles, que eles se transformaram. E não foi por falta de oportunidade do Espírito Santo estar com eles. Simplesmente porque eles deixaram que o inimigo crescesse, o ego avançasse, o orgulho estivesse além, a altivez estivesse acima. E eles esqueceram de interceder por si mesmos. E a Bíblia fala que nós devemos ser transformados de glória em glória. Cada glória é aquele momento, pelo menos eu penso assim, aquele momento que eu vejo uma bênção de Deus, que glória. Eu percebo a presença de Deus, eu recebo algo de Deus, eu sinto Deus, eu vou atrás, eu vou para o caminho. Então eu estou indo de glória em glória. E assim eu vou sendo lavado e transformado pelo Espírito Santo. E aí vem o renovo. E o Senhor, Ele tem planos, propósitos específicos para cada um de nós. Simplesmente nós temos que abrir os nossos ouvidos e deixar que o Espírito Santo fale conosco. O Espírito Santo trabalha e intercede a nosso favor. Mas o inimigo das nossas almas não para nem de dia, nem de noite, para atrapalhar os planos e propósitos de Deus. Ele vai causar situações para que a esposa se aborreça com o esposo, para que a filha se aborreça com a mãe, para que o pai não cumpra os deveres, as responsabilidades dele. E aí se atropelam em situações de chateações, esquecem que estão sendo alinhados para um plano e propósito determinado pelo Espírito Santo. Esquecem de buscar a Deus e vão dando brechas e vão sendo, se deixar se alimentar disso, cada dia mais transformados, mas não de glória em glória, mas de miséria em miséria. Fala misericórdia. Misericórdia. Nós temos que posicionar para sermos transformados de glória em glória. Vou citar aqui o exemplo de algumas pessoas que perderam o propósito de Deus. Elas tiveram uma grande oportunidade, porque Deus sempre nos dá oportunidade. Deus sempre quer nos alinhar aos seus planos e aos seus propósitos. E o inimigo trabalhando o tempo todo para que nós saiamos dos planos e dos propósitos de Deus. E aí nós temos que interceder para saber a perfeita vontade de Deus. Então, muitas vezes, o que nos falta é a intercessão. E ela é muito importante. A intercessão é uma chave. Fala assim, a intercessão. A intercessão é uma chave para que eu permita. Os planos e os propósitos de Deus. Houve um homem que Deus deu uma grande oportunidade para ele. Está lá em 1 Samuel, capítulo 10. Fala sobre o rei Saul. Lê para mim o capítulo 10, a partir do versículo 6. Quem achar primeiro. O Espírito do Senhor se apossará de ti. Tu ficarás com ele, e tu serás mudado em outro homem. Quando esses sinais se sucederem, faz o que ocasião te pedir, porque Deus é contigo. Amém. O Espírito do Senhor se apossará
você será transformado em outro homem. Aconteceu isso na vida de Saul. Ele estava cheio do Espírito Santo, ele se encontrou com outros profetas e começou a profetizar. Pensa comigo, se uma pessoa está no normal dela, ela não profetiza. Mas se ela intercede, se enche do Espírito Santo, ela começa a orar em línguas, ela começa a profetizar, ela dá espaço para os dons espirituais se manifestarem, porque Deus já derramou os dons sobre nós, o que nós temos que dar espaço para que eles se manifestem. E Saul começou cheio do Espírito Santo a profetizar. Só que na caminhada da vida dele, ele dá espaço para o inimigo, os códigos genéticos deles começam a ficar torcidos, e aí ele já não ouve mais a Deus, e ele desobedece e ele ouve o quê? A mente dele. E na mente de Saul tinha códigos torcidos. Há momentos nas nossas vidas que nós agimos com códigos torcidos. Nós estamos totalmente fora de nós. E aí falamos o que não devemos, agimos como não devemos, tomamos atitude. Sabe aquelas pessoas assim, você está num lugar, não sei se vocês já tiveram essa experiência, simples, pequena. Mas aí, a pessoa, você está sentado assim como a Marcela, a pessoa passa, o que você fez? Vira a cara, te esnoba, a pessoa já está assim começando a ficar com o código torcido, né? E ela vai caminhando nesse processo, começa a ficar grave, e aí ela se acha, que tem gente que acha que é a última Coca-Cola, né? Deserto. Isso em todo lugar. E ela vai distorcendo, e cada vez que ela torce esses códigos, e ela acaba ficando afastada de Deus. E quando ela se afasta de Deus, outra coisa ocupa o lugar. Lembra quando o pastor José Luiz ministrou sobre os recipientes? Outra coisa entra ali dentro. Somos um recipiente. O que eu pensava antigamente é que a partir do momento que eu tomei a decisão por Jesus Cristo, levantei minha mão, nunca mais o inimigo teria poder de agir na minha vida. Mas, se eu der legalidade, hoje eu sei que ele pode agir. Aqui, Saul, nesse momento da vida dele, que o irmão leu, 1 Samuel 10, 6 a 9, Saul estava cheio do Espírito Santo. Mais à frente, se nós formos avançar, estudar sobre a vida de Saul, nós vamos ver que ele se tornou um louco, um perseguidor, um assassino. Ele perseguia Davi, queria matar Davi de qualquer forma. Ele era um invejoso, tinha inveja da vida de Davi. E ele perdeu a grande oportunidade dele. Ninguém tirou assim. Ele foi lá, através das atitudes erradas dele, no caminhar da vida, e perdeu o trono. Além de perder o trono, ele perdeu algo muito importante, que é a presença do próprio Deus dentro dele. Deus se afastou. E outra coisa que Deus fez, depois você vai ler, que eu não anotei aqui. Mas Deus chegou num determinado momento que Deus impede a intercessão de Samuel sobre a vida de Saul, porque ele queria tratar com ele. E enquanto Samuel estivesse intercedendo por Saul, Deus não tinha como agir. E Deus pede para cesse essas orações. Fala assim, misericórdia. Misericórdia. Já pensou Deus falasse sobre sua vida, ou minha vida, para um pastor, um líder, cesse a oração por ele, por ela, que eu vou tratar. É grave.
é porque você fez algo grave. Então nós temos que ver como estamos. Se nós já recebemos algo bom, se o Espírito Santo está agindo, não só habitando, mas agindo em nós, nós estamos dando essa liberdade para Ele. E se não estamos perdendo o reino por pequenas coisas. Porque o reino de Deus, a Bíblia diz que é conquistado por esforço. Então, às vezes você fala assim, não, mas eu não perco salvação. Com certeza. Mas você pode ter uma vida aqui de muitas situações complicadas e você pode perder muito do reino. Porque você não foi buscar com esforço. Quantos estão me entendendo? Diga amém. Amém. Amém? Então, Saul, ele é um exemplo de uma pessoa desalinhada em várias áreas da vida. Desalinhada nas emoções. Você vê que tinha que chamar um tocador para acalmar o espírito que vinha sobre ele e perturbava ele. Agora, pensa bem, se ele foi cheio do Espírito Santo e ele começasse a declarar amor ao Espírito Santo, se ele precisaria de um tocador? Não, ele se deixou levar. Então as emoções te enganam. Fala para você mesmo. As minhas emoções enganam, querem enganar o tempo. Elas querem que você dê brecha para o inimigo ter motivos para te roubar os planos e propósitos. Então é aí que nós temos que novamente usar aquela frasezinha antiga. Alma no lugar. É o momento da loucura, do desespero, de achar que tudo está perdido, que não vale mais a pena esse casamento, que não vale mais a pena esse ministério, que não vale a pena essa amizade. Aquele momento de você pensar isso, ele vem com certeza. Mas aí você volta, ora, pede perdão, pede o Espírito Santo para Deus recolher essas palavras e anular a maldição. Porque, irmãos, eu não sei vocês, mas eu erro. Eu erro com meu esposo, eu erro com meus filhos, eu erro com amigos. Então, assim, ainda não consegui andar como varoa, né? Perfeita. Ainda estamos naquele momento, na caminhada aqui na Terra, que sempre a gente erra. Mas também sempre a gente volta e se arrepende. Por isso que existe o arrependimento. E clamamos o sangue de Jesus que nos lava e torna-nos alinhar corpo, alma e espírito. Porque não é outro sangue, não existe outro sangue. O sangue de Jesus que nos purifica. Porque ele é varão perfeito, sem códigos genéticos torcidos. Maravilha, né? Glória a Deus. Ele é o sumo sacerdote. E a Bíblia diz também sobre um homem, um rei, que tinha muita sabedoria, construiu um império muito grande, mas ficou louco. Lembra de algum aí? Daniel, capítulo 4. Abre aí, por favor. Versículo 24. Daniel fala de Nabucodonosor que foi mudado em outro homem repentinamente. A genética dele foi torcida por causa do orgulho. E ele perdeu todo o sentido de ser humano. Nabucodonosor se tornou, irmãos, estão aqui? Nabucodonosor se tornou uma besta fera. Uma fera humana. Se tornou um monstro. Se tornou um louco. Lê para mim a partir do versículo 24. Daniel 4. Esta é a interpretação, ó rei, e este é o decreto do Altíssimo que virá contra o rei, meu senhor. Serás expulso dentre os homens, e a tua morada será com os animais do campo.
e dar-te-ão comer ervas como aos bois, e serás molhado do orvalho do céu, e passar-se-ão 7 tempos por cima de ti, até que conheças que o Altíssimo tem domínio sobre o reino dos homens, e o dá quem quer, e dá ao quem quer. Mas, Irmãos, essa palavra veio de quem? De Deus, diretamente para o homem. Um homem que tinha tudo, um homem que tinha sabedoria, um homem que poderia estar dependendo de Deus em todas as situações, mas ele se achou. E aí, Daniel revela o desígnio de Deus para ele, a ordem para deixar o... Essa é a interpretação, ó rei, e este é o decreto do Altíssimo, que emitiu contra o rei meu senhor. Tu serás expulso do meio dos homens, e viverás como os animais selvagens, comerás capim como os bois, e te molharás com o orvalho do céu. Passarão 7 tempos, até que admitas que o Altíssimo domina sobre os reinos dos homens, e os dá a quem quer. Quanto a igreja precisa aprender isso? Que Deus está no governo de todas as coisas. Que nós precisamos lembrar que Ele é soberano sobre todas as coisas. E Ele, assim como teve um decreto para Nabucodonosor, Ele chama o espírito de Daniel de um espírito de excelência. Que Daniel teve um espírito de excelência. Eu lembrei disso na ministração lá da vigília. Amém? Então, qual o espírito que está habitando em você? Nas suas atitudes, no seu dia a dia? Quem que eu ou você estamos achando que somos? Será que nós não estamos com orgulho um pouquinho elevado, precisamos rever nossas atitudes? Porque cada vez que nós deixamos o espírito do orgulho se eleve, da altivez, nós vamos deixando que os códigos genéticos na nossa mente vão se torcendo cada vez mais. E ficamos com bestas feras. Fala, bestas feras. Bestas feras. Esses homens que matam, esses assassinos, esses ladrões, essas prostitutas que ficam com um homem hoje, com outro amanhã, com outro depois. Esses homens que abusam de crianças, pedofilia. Irmãos, nós estamos vivendo num tempo de bestas feras. Eu vi uma reportagem não, uma foto que jogaram no Facebook de uma mulher beijando a boca de outra mulher que saiu numa novela aí. E aí me falaram que alguém viu a tal da foto e procurou a amiga para beijar na boca dela para saber como que é, se ia gostar ou não. Só de pensar nisso, essas pessoas não estão distorcidas? Não estão loucas? Nós não estamos vivendo em meio de loucos, de bestas feras, de Nabucodonosor daquela época? Pessoas que estão zombando de Deus, pessoas que estão criticando a Deus, pessoas dentro da igreja que são pastores, que são líderes, tendo casos extraconjugais. É o que mais você vê quando você pega questionários e líderes. É absurdo, falando, não, eu traio meu marido há muito tempo. Misericórdia. Nós estamos convivendo com essa cultura. Se nós não tivermos cuidado, nós seremos influenciados por eles e vamos achando que tudo é normal. E ainda tem gente que gasta tempo sentado na porcaria para assistir essa nojeira e trazer esse lixo para dentro de casa. Trazer lixo para sua mente, para distorcer sua mente. Eu posso ter muito pecado, eu pecado de televisão, graças a Deus. Assim não tem.
Aliás, eu não tenho nenhum, porque todos os dias eu me arrependo e clamo o sangue de Jesus. Amém. E Ele me Amém. lava. Nós não somos perfeitos, não vamos chegar à perfeição aqui na terra. Mas nós temos que nos esforçar. Porque a Bíblia fala, sede santo, pois eu sou santo, separado. Se separe de tudo aquilo que te afasta do Deus Altíssimo. Porque esse momento que nós estamos vivendo aqui é temporal. Nós vamos para a nossa casa, para o céu. E para irmos e chegarmos até lá, nós precisamos estar limpos. E só o sangue de Jesus que nos lava, nos purifica de todo erro, de todo pensamento, de todo pecado. Amém? E o terceiro homem, esse, irmãos, vocês estão aqui? Amém? Pegando Amém. o Espírito. Amém? Leve esse Espírito para sua casa. Sabe? Reflita sobre ele. Que Espírito é esse? Santidade, da fé, da reflexão da palavra de Deus. Mas esse homem aqui, eu penso que, assim, eu não consigo separar o nível de loucura dos três, não. Mas esse aqui era também muito estranho. Está lá em Marcos 5, a partir do versículo 1. Leia até o 10 para mim, Edneia. O que você achou? Marcos 5, né? Marcos 5, de 1 a 10. Acho que é mais ou menos. E chegaram à outra margem do mar, à província dos Gadarenos. E saindo ele do barco, lhe saiu logo ao seu encontro dos sepulcros um homem com espírito imundo, o qual tinha sua morada nos sepulcros, e nem ainda com cadeias o podia alguém prender. Porque, tendo sido muitas vezes preso com grilhões e cadeias, as cadeias foram por ele feitas em pedaços, e os grilhões em migalhas, e ninguém o podia amansar. E andava sempre de dia e de noite, clamando pelos montes e pelos sepulcros, ferindo-se com pedras. E quando viu Jesus ao longe, correu e adorou-o. E clamando com grande voz, disse: Que tenho eu contigo, Jesus, Filho do Altíssimo? Conjuro-te, por Deus, que não me atormentes. Porque lhe dizia: Sai deste homem, espírito imundo. E perguntou-lhe: Qual é o teu nome? E ele lhe respondeu, dizendo: Legião é o meu nome, porque somos muitos. E rogava-lhe muito que os não enviasse para fora daquela província. E andava ali, pastando no monte, uma grande manada de porcos. E todos aqueles demônios lhe rogaram, dizendo: Manda-nos para aqueles porcos, para que entremos neles. E, amém? Tá bom? Ih, eu já li até o 2. Amém. Então Jesus se depara, agora é Jesus, porque até então, né, em Daniel, com Saul, era Deus Pai, Deus e o Espírito Santo agindo. Aí Jesus vem, né, e um belo dia ele estava atravessando a Transjordânia, foi lá na cidade de Gadara, onde habitava o Gadareno. E aí Jesus se depara com ele. E o que Jesus vê? Jesus vê os códigos genéticos dele todos torcidos. Mas pensa o quanto estava. Ele estava cheio. Uma legião já tinha já estava com esse homem. Ele não foi criado cheio de demônios. Ele não veio com uma legião de demônios. Foi na caminhada dele que ele tomou uma decisão. Ainda que a mãe dele tivesse consagrado no ventre, ele, com livre-arbítrio, poderia recusar. Mas o que ele fez? Deveria cada vez dar mais espaço. Mais espaço. E mais espaço ele ia dando, mais ficava cheio de demônios. A Bíblia diz que nós fomos formados de modo maravilhosamente, né? Assombrosamente maravilhoso.
Deus nos formou. Então Deus forma as pessoas de uma forma tremenda. Mas o homem, com os avós, os bisavós, os pais, vai trazendo a legalidade dos demônios para a vida das pessoas. É aonde tem que renunciar cada um deles. Ficar livre, porque quando você está livre, o Espírito Santo entra dentro de você e vai trabalhando e te enchendo cada vez mais, com todas as maravilhas dele, com os dons, com as manifestações do Espírito Santo, com a bondade, com a longanimidade, com a mansidão, com o domínio próprio, e vai te enchendo. Mas se você dá espaço, o espírito da carne também vem. A carne, né, fala mais alto, e vai vindo os demônios da carne: prostituição, adultério, mentira, inveja, facção, divisão. Então nós temos que posicionar e nos alinhar e determinar: eu não quero mais isso também. Buscar uma vida de santidade. A força desse homem gadareno, era tremenda e levava a vontade dele ao governo do mal. E o governo dominava o intelecto dele e levava esse homem a pegar pedras e se cortar. Batia com a cabeça, rasgava o corpo com as pedras, ia para o sepulcro, deveria comer até os mortos lá, abrir, comer. Tanto que ele estava demoniado, louco. Ele se tornou uma besta fera. Então o homem, ele se torna santo e separado se ele quiser, mas também ele se torna uma besta fera, caso ele queira. Ele que toma a decisão. Ah, Deus me fez assim, Deus me criou assim. Jesus não estava ali no mesmo ambiente que ele? Jesus não estava perfeito, em santidade? Os discípulos que caminhavam com Jesus não tomaram uma decisão de seguir o melhor, de seguir Jesus? Então, ele, a hora que viu Jesus, glorificou. E quando ele glorificou, ele deu oportunidade para ser livre e liberto. Não importa quantos. Se o homem dá espaço, o Espírito Santo trabalha, Deus libera. Para isso que Jesus veio, para libertar os cativos. Gadareno, ele era puro ódio. Ele deveria estar cheio de demônios por causa da falta de perdão. Porque a falta de perdão, ela nos aprisiona. A falta de perdão nos leva para cativeiro. E às vezes você pensa assim: não estou no cativeiro nenhum. Às vezes você está em um grande cativeiro aí de não fazer a obra de Deus, de não ganhar vidas, de não interceder. Você é um religioso que pega a Bíblia, põe debaixo do braço e vai para a igreja e fala amém. E esse é o seu cativeiro. E você precisa sair dele, sabe por quê? Porque se o Espírito Santo intercede por você, se Jesus intercede por você, você precisa sair desse cativeiro e interceder por outras vidas, por outras pessoas. Falar: eu quero, sabe, ser louco, mas eu quero ser louco por Jesus. Amém. Eu quero ser louco por Jesus, tomar atitude de acordar 4 horas da manhã, como meu marido faz todos os dias, frio, mas ele acorda de manhã e já está com a Bíblia na mão, e ora, e vai orar com as pessoas e chora. Você vê vida de Deus, você vê santidade, você vê compromisso com Deus. Na fala você vê Deus falando, porque quando a pessoa está cheia do Espírito, ela transborda. Você transborda aquilo que você tem. Rapidamente, em 2 minutos que você conversa com a pessoa, ela transborda. Sim ou não? Chegar uma mulher aí, que vai lá no Vale do Amanhecer, né? Né, Elaine? Misericórdia. Mas ela vai falar boa noite, você vai captar o Espírito. Que Espírito é esse? Que Espírito é esse?
Então, que espírito que está andando comigo, com você? E aí nós podemos ter um momento muito bom, muito cheio do Espírito, dando espaço para o Espírito Santo, mas nós vamos ficando, qual que é a palavra? Dispersos, deixados, vamos levando, amanhã eu oro, amanhã eu pego a palavra, amanhã eu faço isso, amanhã eu faço uma visita. E aí o Espírito do mal vai agindo e vai te colocando pensamentos malignos, porque toda ação vem primeiro pelo pensamento, começa a torcer seus códigos no pensamento e depois vem as ações. Quando você vê, você está assim, nossa, mas eu mudei demais, que coisa é essa que está acontecendo? Essa coisa aí que você está achando que está acontecendo com você, é o espírito maligno que já está agindo. Em mim, sou crente, salva, lavada. Sim. É o espírito. Que espírito é esse? Que espírito está agindo hoje na igreja, com o corpo? Vários. Vou te falar a verdade. Vários. Espírito da sensualidade, espírito da mentira, espírito da competição. Então, o Espírito Santo tem que ser mais, e nós temos que interceder pelo corpo e não falar mal, porque quando está assim, nós temos que dobrar o joelho e pedir misericórdia para nós e para os outros, porque querendo ou não, somos influenciados pelo meio que nós convivemos. Querendo ou não, os discípulos que andam conosco, é a nossa cara. Começa a falar igual a nós. Começa a criar os filhos como a gente. Começa a ter um casamento parecido com o nosso. Por quê? Pelo convívio. Sim ou não? Então, nós temos que nos alinhar. E se um ou outro saiu do foco, ajudar através da intercessão. Amém, irmão? Amém. E a Bíblia diz lá em João 10:10 que o ladrão vem, senão para matar, roubar e destruir. O que ele quer roubar? Você acha que é seu carro, sua casa? É o propósito. É o propósito de você interceder. É o propósito de você adorar. Deus te fez para louvar, para adorar, para interceder, para ser santo. Para andar em comunhão com os santos. E lá em Isaías 61, Deus conta com a nossa intercessão. Onde ele diz, o Espírito do Senhor Deus está sobre... Fala assim, baixa aqui no peito e diz isso com convicção. O Espírito do Senhor Deus está sobre mim. Porque Ele me ungiu para pregar boas novas aos quebrantados. Vamos abrir lá em Isaías 61. Quem abrir primeiro já pode ler. Isaías 61. O Espírito do soberano, o Senhor, está sobre mim. Porque o Senhor ungiu-me para levar boas novas aos pobres. Enviou-me para cuidar dos que estão com o coração quebrantado. Anunciar liberdade aos cativos e libertação das trevas aos prisioneiros. Para proclamar o ano da bondade do Senhor e o dia da vingança do nosso Deus. Para consolar todos os que estão tristes e dar a todos os que choram em Sião, na igreja, uma bela coroa, em vez de cinzas, óleo de alegria em vez de pranto, e um manto de louvor em vez de espírito deprimido. Eles serão chamados carvalhos de justiça, plantio do Senhor, para a manifestação da sua glória. Essa é a nossa função. Libertar os cativos. Tem muita gente que zomba do ministério de libertação. É zombar do ministério de Jesus.
Porque esse aqui, Isaías 61, é uma profecia para Jesus. Depois lá em Lucas, ele mesmo, no templo, prega sobre isso. Está lá em Lucas 4, do 14 ao 19. E se é para Jesus, é para sua noiva. Então, Jesus, ele dá legalidade e autoridade para a noiva cumprir a missão. A noiva, aparentemente, ela é frágil. Porque se você olhar assim para si mesmo, como noiva, eu não dou conta. Mas ele confia que a noiva possa cumprir a missão. A missão de libertar, a missão de curar, a missão de tirar o manto de morte, o manto de tristeza. Amém? E essa missão é sua. Essa missão é sua. E hoje você vai ser ungido para que você, em nome de Jesus, cumpra a missão a qual Deus te tem enviado. Amém. Para que eu cumpra aquilo que Deus tem determinado para a minha vida. Qual que é o propósito, qual que é a missão. Por que Deus não permitiu que eu morresse? Ainda no ventre da minha mãe, quando ela tentou 5 abortos, quando eu perdi uma irmã gêmea no ventre da minha mãe. Por quê? Por causa do propósito. Para alinhar o propósito. Eu estava conversando com a menina ontem, antes de ontem, lá no seminário, lá na reunião de mulheres, e ela veio pedir uma oração, ela já veio assim, pastora, ora comigo, porque é a última chance do meu casamento. Falei, pronto. 1 segundo que você vai orar para a pessoa, você tem que resolver o problema dela de anos no casamento, não é fácil. Falei, você é com o Senhor. Aí eu comecei a orar com ela e falei assim, irmã, vou te falar só uma coisa. Deus falou na palavra dele que uniu o homem e a mulher até a morte os separe. Sim ou não? Ela falou assim. Eu falei assim, então não é até a primeira situação difícil, não é até o desemprego, não é até a enfermidade vir, não é essas situações que podem separar você. E Deus tem um plano com vocês dois, de propósito, alinhar vocês para um propósito em Deus. Então, se alinhe, se arrependa, peça perdão um ao outro e ore junto e se alinhe para esse plano, para esse propósito. Porque é o que eu faço no meu casamento. Tem discussões? Tem. Às vezes minha vontade não bate com a do meu marido. Às vezes eu falo, ele entende o Y. Entendeu? E aí até explicar que não é o Y, mas é o A que eu estou querendo falar, eu já chorei, eu já fiquei triste, eu já fiquei chateada, eu já aborreci ele. Mas nós temos um excelente caminho. Caminho do perdão, do amor. O nosso casamento é a base do perdão e do arrependimento. E lembrando sempre que estamos juntos, com um propósito em Deus. Amém. Porque se for propósito só para comer arroz e feijão, e sair de férias e passear, não compensa. Mas o propósito de Deus te trava, te prende. Você é cativo de Deus. Já não é mais cativo das trevas, mas você se torna prisioneiro de Cristo. Amém? Amém. Dá um aplauso aí para vocês. Glória a Deus. Aleluia. Então, nesse momento, vou pegar o óleo. Amém? Amém. Quero que você fique em pé. Eu quero que você